Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. A partir de hoje eu volto a comandar o programa, depois de um período aí de descanso, afastado aqui da telinha. Estou de volta para comandar o Opinião Regional e volto muito bem acompanhado. Hoje eu recebo aqui o prefeito eleito de Patos de Minas, José Eustáquio Rodrigues Alves. Eu quero aqui, antes da gente começar, Zé, esse bate-papo, te parabenizar pela eleição. Todo mundo sabe que eu não apoiei o Zé Eustáquio, o meu candidato era outro, mas o Zé Eustáquio foi eleito, é o prefeito de Patos de Minas, é o prefeito de todos nós. A gente torce para que você faça uma boa administração. E eu quero aqui te parabenizar pela eleição e dizer que a gente está torcendo muito para que você faça Patos de Minas voltar a crescer nos próximos 4 anos. Boa noite e parabéns, Zé. Boa noite, Maurício. Boa noite, telespectadores da Opinião Regional. E antes da gente começar o bate-papo, Maurício, eu queria deixar aqui registrado um agradecimento. Um agradecimento a você e à direção da NTV, porque depois que eu deixei o cargo de vice-prefeito no início de 2013 e não estava ocupando nenhum cargo, você, no mínimo, umas 2 vezes por ano, me chamava aqui para participar da Opinião Regional. E isso foi muito importante, eu não perdi o contato com o telespectador, não perdi o contato com a população, e devo isso muito a você e à direção da NTV. Então, deixo o meu agradecimento aqui de público a vocês. Isso pela sua competência, viu, Zé? A gente convidava porque a gente tinha certeza que renderia boas entrevistas e a gente passaria para o telespectador coisas importantes. Mas vocês convidaram, eu aqui sempre estava e fico feliz por isso. Ok. Prefeito, e aí, que avaliação o senhor faz da eleição? Já caiu a ficha de que agora é com o senhor, de que a partir do dia 2 de dezembro as contas estão lá para pagar, a coleta de lixo já faz parte da sua responsabilidade, já caiu a ficha? Sim, Maurício, nós estamos preparados pela experiência que eu já tive em gestões anteriores, né? Nós já estamos preparados, nós tivemos uma eleição aí bem curta esse ano, apenas 45 dias, uma eleição que acabou sendo muito cansativa, porque nós tivemos que andar o município inteiro e a cidade inteira, e eu até aqui vou deixar de público um pedido de desculpa ao distrito do Pilar, aquela região da Boaçara ali, porque, infelizmente, eu marquei umas 3 vezes de ir até aquela região e acabei não tendo como ir até o Pilar. E o Pilar acabou me dando mais de 53% dos votos válidos lá. Então, eu quero deixar aqui um pedido de desculpa àquela comunidade do Pilar ali, daquela região, e fazer um compromisso com eles de ir até lá fazer uma visita mesmo antes da posse. Mas, no final da campanha, nós já estávamos todos cansados também, todos os candidatos cansados, né? E ainda fizemos uma série de debates de alto nível. Eu acho que isso aí levou muito bem, a população teve muito bem como avaliar os candidatos, e depois, no domingo, um comparecimento aí bom às urnas, e sufragaram o meu nome em primeiro lugar, e nós agora estamos aqui, nesse momento, preocupados em terminar aí os acertos de campanha, a prestação de conta da campanha, né? E daqui mais uns dias a gente vai começar a montar, esquematizar a equipe de transição que estará atuando a partir do dia 1º de dezembro, junto à equipe de transição nomeada pelo senhor prefeito também, para em 1º de janeiro ou 2 de janeiro a gente tomar posse e aí sim assumir todos esses problemas do município, que nós sabemos que são vários e são em todos os municípios do Brasil. Zé, o senhor começou a buscar a eleição para prefeito com mais antecedência, né? O senhor se colocou como candidato com uma antecedência maior. O senhor acredita que isso foi um fator decisivo? O que foi decisivo na eleição do senhor, na opinião do senhor? Olha, os fatores são vários. Eu, desde quando eu era vice-prefeito, tive uma atuação forte. A prefeita Béia deixou com que eu desenvolvesse um trabalho muito bom juntamente com ela e pude visitar o município inteiro. E depois que terminou o nosso mandato, eu continuei o mesmo ritmo de trabalho, o mesmo ritmo de visita. Eu ia sempre nas cavalgadas, nas folias de reis, tinha sempre um contato com a população, tanto da cidade quanto dos distritos, dos povoados e vilas, e isso também influenciou muito. Mas também o apoio político que eu tive,
porque eu tive o apoio dos maiores líderes políticos de Patos, dos dois maiores grupos políticos de Patos. E tive o apoio de 13 partidos que somaram um bom número, um bom horário de televisão e de rádio, que o meu foi o maior de todos. Então, com essa participação, assim, os presidentes dos partidos, os candidatos a vereadores desses partidos que estavam coligados conosco, todos trabalharam, vestiram a camisa, e não só vestiram e suaram a camisa, e no final nós conseguimos aí no nosso grupo eleger 10 vereadores em 17 e eleger o prefeito e o vice. Zé, hoje o prefeito Pedro Lucas deu uma entrevista e ele falou da questão da união, de uma conveniência em torno dessa união. Como é que foi costurar essa união e há realmente uma conveniência para as próximas eleições? Olha, Maurício, a conveniência existe. Existe a conveniência de que Patos tenha uma boa qualidade de vida, existe a conveniência de que Patos volte a ter uma boa representatividade política a nível de Estado e a nível nacional. E devolver a Patos toda aquela qualidade de vida para a população que ela veio perdendo ao longo dos anos. E a conveniência, existe um acordo entre nós para que na próxima eleição de 2018 o grupo do Democratas não lance um candidato a deputado federal. Ou seja, o grupo do PSDB, do PTB, irá lançar um candidato a deputado federal e o grupo do Democratas irá lançar um candidato a deputado estadual. O único acordo que foi feito foi esse. E até eu me lembro bem, Maurício, o dia da primeira conversa com relação a essa possibilidade de acordo. Eu tive essa conversa, uma conversa telefônica com o ex-deputado Zé Humberto, por volta de 15h30, e às 18 horas eu estava aqui no Opinião Regional te dando uma entrevista, e antes da entrevista você brincou comigo. Quem é o candidato do Elmiro? Eu falei, eu. Você falou, quem é o candidato do Arlindo? Eu falei, eu. Aí você até assustou, e eu falei, mas não põe isso no ar não, né? Mas naquele dia foi o primeiro pontapé inicial de toda essa negociação que culminou com a nossa eleição. Como é que foi a costura disso? Olha, a costura disso foi tranquila, muito tranquila. O Elmiro sempre soube de tudo, soube e participou de tudo. O doutor Valdemar Rocha, o doutor Zé Humberto, o doutor Jabas Cambraia. E no final, no último dia, é que aí nós tivemos um encontro com o ex-senador Arlindo Porto. Até então, o Arlindo sabia de tudo que estava passando, claro, não tem a menor dúvida disso, mas nós não tínhamos encontrado com ele ainda. No último dia, no dia final, no dia da convenção do PMDB, foi a primeira conversa que eu tive com o ex-senador Arlindo Porto, e no dia seguinte, já com a escolha do vice Paulo Mota, nós tivemos na Rádio Patos outro encontro. Agora, prefeito, como é que vai ser acomodar os dois grupos? A gente sabe que é difícil acomodar um, porque os grupos são muito grandes, são grupos tradicionais, tanto o grupo do Arlindo quanto o grupo do Elmiro. Como é que vai se acomodar todo esse pessoal na administração municipal? Olha, existe algum acordo, existe algum compromisso? Porque além de acomodar o grupo do Arlindo e o grupo do Elmiro, tem ainda o grupo do Pedro Lucas, alguns secretários do Pedro Lucas, aliás, alguns não, a maioria, né, a grande maioria dos secretários do Pedro Lucas apoiaram o senhor e alguns deles, inclusive, vislumbrando cargo na administração municipal. Como é que vai ser acomodar esse pessoal todo lá? Olha, Maurício, eu acho que vai ser tranquilo, porque em nenhum momento foi discutido isso. Em nenhum momento foi falado, tal grupo vai ter tantas secretarias, tal grupo vai ter tanto. Não houve isso. Por mais que as pessoas pensem que houve, não houve esse tipo de acordo, não houve esse tipo de acerto, e sempre foi me dado, olha, você terá toda a liberdade para escolher sua equipe de trabalho, desde que você escolha pessoas capacitadas para o cargo, pessoas honestas, corretas e que vão prestar um bom trabalho para a comunidade. Em nenhum momento ninguém exigiu nenhum cargo, ou eu quero esse cargo, quero aquele outro cargo. O fato de alguns secretários do Pedro Lucas terem participado da minha campanha é porque, por exemplo, o Lázaro Daniel é presidente do PSC, o Damião é presidente do PSB, e são coligados conosco. Isso para dar dois exemplos. São coligados conosco. O Virgílio, presidente do PTB. Então, tiveram a participação na eleição, os candidatos a vereadores deles tiveram essa participação, mas não houve nenhum acordo, olha, você vai ocupar tal cargo, você vai ficar com tal cargo, nada disso. E nós temos ampla liberdade, tanto que agora, para a formação da comissão de transição, eu já tive essa semana numa reunião na ADESP, solicitei ao presidente da ADESP, doutor João Batista Nogueira, que indicasse umas 2 pessoas da ADESP para participar dessa comissão de transição. Hoje eu liguei para o reitor Milton Roberto da Unipam,
pedindo a ele também a indicação de nomes de pessoas que para participar da comissão, ou seja, nós estamos querendo colocar pessoas novas lá, caras novas na política, pensando no futuro da cidade. É claro que os dois grupos políticos também vão indicar pessoas para a comissão de transição, mas eu já pedi até essas duas instituições e na próxima semana eles já vão me passar alguns nomes para isso. Qual é a linha que o senhor pretende adotar na administração municipal, prefeito? Olha, nós pretendemos adotar uma linha de austeridade, porque as condições financeiras e econômicas do país não são boas, uma linha de seriedade, uma linha de determinação e uma linha de trabalho, né? E as pessoas que me conhecem, as pessoas que já trabalharam comigo lá na prefeitura, elas sabem que eu trabalho e gosto que as pessoas apresentem resultado e confio nas pessoas. Quando eu era vice-prefeito e secretário de administração ou secretário de educação, algumas pessoas que me levavam documentos para assinar, eu sequer lia os documentos, porque eu tinha confiança na pessoa que estava elaborando aquele documento. Então, o serviço público é isso, você tem que depositar confiança nas pessoas e fazer com que elas também te colaborem e trabalhem. Então, a nossa linha vai ser essa, seriedade, determinação, tanto a minha quanto a do Paulo Mota, de muito trabalho em prol do desenvolvimento e da boa qualidade de vida para o povo de Patos de Minas. O servidor público se tornou uma grande incógnita, né? Se tornou um problema a ser solucionado, né? Porque a folha de pagamento hoje ela já extrapola o limite prudencial. O servidor tem uma carga de 8 horas e faz uma pressão muito grande para que essa carga retorne para 6 horas, como era anteriormente. Como é que vai ser tratado o servidor público na administração do senhor, prefeito? Eu não diria que o servidor público tornou-se um problema. Pelo contrário, eu acho que o servidor público é a solução de vários problemas. Eles serão a solução de vários problemas. Agora, eles têm que ser tratados com respeito, com prudência. Não posso chegar lá e ficar fazendo determinações e cometendo irregularidades juntamente com eles. Nós vamos respeitar a database, nós iremos tentar trazer para o dia 1º o pagamento dele, porque hoje, por exemplo, nós estamos aí no dia 7 de outubro e eles não sabem ainda qual dia que vão receber o salário do mês de setembro. Então, claro que não vai ser no primeiro mês, não vai ser no segundo, mas vamos tentar, paulatinamente, conseguir levar o pagamento para mais perto do dia 1º e até mesmo para o dia 1º. E vamos sentar com eles, vamos ver essa situação dessa carga horária, vamos voltar a carga horária para 6 horas, mas nós temos também que avaliar o atendimento à população. A população não pode ser prejudicada com a redução da carga horária para 6 horas. Então, nós temos que sentar, nós vamos criar uma comissão, até mesmo antes da minha posse, eu estarei conversando com eles, pedindo a eles para se formar uma comissão, para a gente discutir como que nós vamos adequar isso, adotar isso, para que seja bem atendida a comunidade e não seja prejudicado ninguém. Agora, o que me preocupa, e é isso que você falou no início da pergunta, é porque a folha de pagamento já está no limite máximo, porque a lei permite que o município gaste 52% da receita com a folha de pagamento. Essa folha, quando você chega aí entre 50% e 51%, já é isso que você falou, prudencial. Então, isso aí nós temos que olhar, temos que analisar bem e temos talvez que fazer alguns cortes também de pessoal. A gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouquinho voltamos conversando com o prefeito eleito José Eustáquio Rodrigues Alves. Muito bem, pessoal, de volta com o nosso programa Opinião Regional. Como eu havia dito antes, a gente vai fazer abrir uma exceção aqui, já que nós estamos recebendo o prefeito eleito, José Eustáquio, para a gente responder também questionamentos dos nossos telespectadores. E o senhor Antônio, lá do bairro Alto Caiçaras, ele já deixou aqui uma pergunta com antecedência. O senhor Antônio, lá do 3822, final 44, ele está dizendo que tem uma igreja no Coração Eucarístico, e o IPTU dele veio de 249. E ele tem uma igreja lá em Uberlândia, que deve ser mais ou menos do mesmo tamanho, e que veio apenas R$ 112. O que ele quer dizer com isso é que o IPTU em Patos de Minas é mais caro do que o IPTU em Uberlândia. Tem alguma coisa que pode ser feita com relação a isso, prefeito? O senhor conhece muito bem dessa questão, já que já esteve lá na prefeitura anteriormente. Olha, boa noite, senhor Antônio. A sua pergunta é procedente e interessante. Talvez em Uberlândia, não sei, não conheço a legislação, exista alguma diferenciação ou algum desconto para a igreja, porque o senhor está citando que é a igreja aqui, igreja em Uberlândia.
Mas, na realidade, o IPTU de Patos e de várias cidades ele está altamente defasado. O valor venal dos imóveis está totalmente fora da realidade do que a gente encontra no mercado imobiliário hoje. Mas nós não podemos chegar na prefeitura e reavaliar esses imóveis, porque a população hoje passa uma dificuldade financeira muito grande e teria dificuldades para pagar esse IPTU mais alto. Então, nós não pensamos em aumentar o IPTU de forma nenhuma. O IPTU ele deve ser corrigido agora, em abril, por uma taxa determinada pelo prefeito atual. Normalmente, o prefeito, no final de exercício, ele já estabelece o valor do IPTU, o valor da UFPM, da Unidade Fiscal de Patos de Minas, já estabelece tudo isso através de um decreto, de conformidade, às vezes, pegando a inflação do período. Mas aí nós não pretendemos mexer além disso. O que nós pretendemos fazer, e temos que, para isso, para fazer, teremos que mandar um projeto de lei para a Câmara, é aquele fato daqueles imóveis de esquina. Os imóveis de esquina foram penalizados agora com a última alteração que houve na taxa de iluminação pública, onde eles pagam a iluminação pública das duas ruas, da testada e da lateral. Então, nós podemos, estamos pensando em enviar um projeto de lei para a Câmara para que ele pague apenas a iluminação pública correspondente a uma rua só. Mas isso aí depende também de uma conversa com os senhores vereadores, porque eu tenho um objetivo de não enviar nenhum projeto de lei para a Câmara antes de discuti-los com os vereadores no meu gabinete, no nosso gabinete ou em qualquer outro lugar. Mas vamos discutir para que eles saibam, na hora que o projeto de lei chegar lá, o que é o interesse, qual é o interesse do Executivo naquele projeto de lei. E também tem um outro compromisso com os senhores vereadores, não enviar nenhum projeto de lei de urgência urgentíssima, ou seja, o regimento da Câmara estabelece que o projeto de lei tem que ser enviado 72 horas antes para que as comissões o analisem. E o que tem ocorrido agora nos últimos anos é que o projeto chega lá na quinta-feira, 10, 11 horas da manhã, para ser votado às 2 horas da tarde, às 14 horas. Esse é um compromisso meu com os senhores vereadores, não haverá isso na nossa administração de forma alguma. Ok. O José Antônio, lá do bairro Caramuru, está dizendo aqui que 3 vereadores de expressão não foram eleitos, o Tonhão, o Carlito e o Bartolomeu. O senhor prefeito José Eustáquio tem a pretensão de aproveitá-los? Eu aproveito essa oportunidade para dizer que tem um 4º vereador aí também nessa condição, que é o vereador Itamar André. Além dos 3 que ele citou, o vereador Itamar André também não foi eleito, então são 4. Nesse momento, nós ainda não estamos pensando nisso. Eu não conversei com eles ainda, não sei o que eles pensam do futuro, e nós não pensamos em montar a equipe nesse momento. Nesse momento é aquilo que eu falei, estamos prestando conta. Vamos depois montar uma comissão de transição e depois, mais para o fim do ano, montar um secretariado e a equipe de governo. Mas não houve nenhuma conversa nesse sentido. São todos 4, além dos 3 citados aí, mais o Itamar, são todos 4 pessoas sérias, pessoas honestas, corretas e que merecem todo o nosso respeito e que vão ter, ainda que não estejam na Câmara Municipal, as portas do nosso gabinete abertas para eles. O Walter, lá do Sebastião Amorim, gostaria de saber como o prefeito eleito, José Eustáquio, vai fazer com a prefeitura endividada e quais são as medidas que ele pretende tomar. Na verdade, ninguém sabe ao certo qual é a dívida da prefeitura que vai chegar ao final do ano, né? Estima-se em torno de 70 milhões de reais, tendo em vista os 50 milhões de reais que terminou de resto a pagar de 2015 para 2016. É mais ou menos isso mesmo? 70 milhões, ou eu estou falando bobagem? É mais ou menos isso mesmo que o senhor espera? E como administrar essa dívida? Bom, Maurício, o valor real da dívida, eu acho que, com todo o respeito que eu tenho pelo prefeito Pedro Lucas, eu acho que nem ele sabe. E não é por maldade, não é por nada, não. É porque a escrita está atrasada, a contabilidade está atrasada, houve um problema na empresa de sistemas que trabalha para a prefeitura, então valorizar lá dentro da prefeitura ninguém sabe. Agora, quando a gente assume uma prefeitura, você assume a parte boa e a parte ruim. Você não tem jeito de você assumir só a parte boa. E as dívidas e os compromissos são feitos para pagar e para serem pagos. Eu sei, por exemplo, de várias empresas, eu já estou sendo procurado aí, eu não vou citar nomes aqui, mas eu já fui procurado por 3 empresas que têm crédito na prefeitura na faixa de 3 milhões de reais cada uma, para saber como que vai ficar a situação. E essas empresas continuam trabalhando e esse crédito vai aumentar até o final do ano se não houver um pagamento de uma parcela dessa dívida. Mas a gente vai ter que sentar no início do governo, com a presença da imprensa, faço questão da presença da imprensa, para renegociar essa dívida com todos eles e ver como que nós vamos poder pagar essa dívida. Eu tenho dito para eles o seguinte: pagar nós vamos ter que pagar.
mas não é de uma vez, não tem condição de se pagar de uma vez. Vamos parcelar isso, vamos ver, vamos estudar essa situação aí, para que não dê prejuízo a ninguém. E vou pedir um crédito de confiança a eles, que continue fornecendo para a Prefeitura, porque o que for fornecido a gente tem que pagar. Agora, existe um outro problema além da dívida, né, Zé? A queda constante na arrecadação. Esse ano, por exemplo, de um orçamento de 460 milhões de reais previsto, vai se realizar em torno de 360 milhões, são 100 milhões de reais a menos de arrecadação. Quer dizer, o município vai ter que conviver com uma realidade diferente daquela que o senhor conviveu na época da administração da prefeita Bea Savassi. Nós tivemos no início do governo Pedro Lucas, ele teve um acréscimo na receita, né? Houve uma alteração aí da população de Patos, houve um acréscimo aí da tabela do FPM, veio mais dinheiro para ele. Hoje você está dizendo isso, e as informações que a gente tem também são essas, que houve uma defasagem de 100 milhões de reais do ano passado para esse ano, né? Ou melhor, do orçamento que foi orçado para o que vai ser realizado, né? Isso é preocupante. Mas agora, com todos aqueles problemas lá em Brasília já se acomodando um pouco, a economia também tende a reagir. A tendência é que, a partir de janeiro, a economia já estabilize um pouco mais e que melhore a situação. Vamos ver o orçamento que será, quem não foi encaminhado, vamos ver o orçamento que será encaminhado para a Câmara Municipal, porque a gente chama a atenção dos telespectadores e de você também. Nesse primeiro ano de governo, a gente trabalha com um orçamento que nós não elaboramos. O prefeito atual é que vai elaborar o orçamento e a Câmara atual é que vai aprovar. Não é a Câmara que vai tomar posse em 1º de janeiro e nem eu que vou tomar posse em 1º de janeiro. O senhor pretende atuar? O senhor pretende atuar nesse orçamento? Não, eu pretendo pelo menos tomar um conhecimento e sugerir alguma coisa a alguns vereadores, para que se alterem, para que a gente cumpra todos aqueles projetos nossos, para a gente consiga realizar todos aqueles projetos nossos, né? Mas eu não posso impor nada, eu posso ir lá olhar, pedir, vou ver se aumenta um pouquinho ali, diminui um pouquinho aqui. Isso a gente pode fazer, mas que a responsabilidade é do prefeito atual e da Câmara atual. A Cláudia está parabenizando. Tem que ser respeitada. A Cláudia está parabenizando a NTV e está dizendo que acredita no trabalho do prefeito eleito José Eustáquio. A Maria José gostaria de saber se o José Eustáquio vai cumprir com a promessa de colocar o olho vivo na Ponto Chique, na Rua da Mata, além de cobertura nos pontos de ônibus. A cobertura nos pontos de ônibus e a construção de mais pontos de ônibus, eu cumprirei exatamente. São um ponto de ônibus por mês, 48 meses, 48 pontos de ônibus. Até porque essa questão não é difícil de resolver, né, prefeito? Existe uma empresa contratada pela prefeitura, com um contrato para a prefeitura, que deveria estar fazendo esses pontos de ônibus e não está. Nós temos que fazer parceria público-privada. Como que é essa parceria público-privada do ponto de ônibus? Você põe com o abrigo de ônibus, a empresa põe uma publicidade lá nesse abrigo e paga parte dessa construção. Isso iremos cumprir. Agora, a questão do olho vivo, nós iremos batalhar, mas não depende só do município, depende também do Estado. Nós vamos solicitar ao Estado porque existe uma necessidade muito grande da expansão desse sistema de olho vivo. Agora, pode não ser cumprido nesse primeiro ano, mas vamos continuar a batalha, quem sabe no segundo, no terceiro, e vamos cumprir, porque essas regiões citadas aí são regiões bastante importantes e que carecem da presença do olho vivo ali. A Isabel está perguntando, em 2017, o que nós, servidores, podemos esperar do convênio do FASEV? Olha, Isabel, uma boa noite para você. Você se lembra bem, quando eu era vice-prefeito, nós fizemos uma licitação, contratamos a Santa Casa Saúde, um plano de saúde, no princípio contestado, porque não havia médico suficiente conveniado. Depois todo mundo ficou feliz com esse plano, mas esse plano acabou e o prefeito mudou a modalidade dele. Nós pretendemos, sim, no princípio do governo, de acordo com a disponibilidade e com a possibilidade financeira do FASEV, que eu desconheço hoje qual seja, fazer uma licitação para a contratação de um plano de saúde que possa atender aos servidores e seus dependentes. Maurício, se você considerar os servidores e dependentes, é um universo de cerca de 10 mil pessoas, no mínimo, que serão beneficiadas por esse plano de saúde e que nós não podemos deixar essas 10 mil pessoas sem o plano de saúde e crescer, e com isso vai acrescentar a fila do SUS. Tá ok, nosso tempo se esgotou. Quero agradecer mais uma vez aqui a prefeita, a presença do senhor, e deixar o espaço aberto aqui para o senhor dizer para os nossos telespectadores o que eles podem esperar da administração do prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves a partir de 2 de janeiro do ano que vem. Eu sempre falava com as pessoas nas minhas caminhadas,
Eu não prometo nada. A única coisa que eu prometo é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então vamos trabalhar com seriedade, com determinação, vamos devolver a alegria de viver para o povo de Patos de Minas, se Deus quiser. E agradeço a você mais uma vez a oportunidade que você está me dando aqui. E você pode ter certeza, Maurício, todas as vezes que você me chamar para uma entrevista, eu estarei pronto para isso e vou dizer para a população a verdade dos fatos. Isso é muito importante. A gente sentiu muita falta disso nos últimos anos, né? Que a gente, às vezes, convidava, cobrava uma resposta, uma explicação, e muitas vezes a gente não tinha essa resposta para dar para os nossos telespectadores. A gente não quer isso. A gente quer mostrar o problema, mas quer mostrar o outro lado também, quer mostrar uma resposta, quer mostrar, pelo menos, uma proposta de solução para aquele problema. Eu quero afirmar mais uma vez que, a partir de agora, você é o prefeito de toda a Patos de Minas e a gente espera que seja assim. A gente torce muito para que você faça uma boa administração e para que Patos de Minas volte a crescer, volte a se desenvolver nos próximos 4 anos. Viu? Obrigado e boa noite. Muito obrigado, Maurício. Uma boa noite. E o papel da imprensa é esse mesmo, é cobrar, é divulgar, e nós estaremos aqui para responder. Obrigado a você que esteve com a gente no Opinião Regional de hoje. Você fica agora com o programa Conexão Unipam e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região no NTV News. Opinião Regional tem o oferecimento do Le Salon que fica na Avenida Padre Almir. O telefone é o 3822-7636. A gente vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Uma boa noite e até lá.